Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia, professora de legislação, servidora pública estadual. Fui aprovada em vários concursos, inclusive em primeiro lugar, e o meu desafio aqui nesse canal é ajudar você a conquistar a sua aprovação. E dentro do nosso projeto de promover simulados, porque eu sou uma entusiasta dos exercícios, das questões de concurso para a gente exercitar o conhecimento e potencializar o nosso desempenho em provas, eu trago aqui hoje um simulado do concurso do município de Esteio a respeito do regime jurídico único dos servidores. Nós já temos aqui no canal um simulado específico com 10 questões da Lei Orgânica do município de Esteio e hoje a gente complementa esse estudo trazendo então mais uma lei que está prevista no nosso edital, Regime Jurídico Único, a lei que vai regulamentar toda a vida funcional do servidor, né? Trazendo todos os institutos que de alguma forma vão reger a vida desse servidor público. Antes da gente ir direto ao ponto, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você acompanhar a nossa produção de conteúdo e deixar o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar na tua preparação para o concurso do município de Esteio. Então, vamos direto ao ponto, questão número 1. Ao final do nosso material está todo o gabarito, então legal também você fazer as questões primeiro de ver a correção do vídeo e se você tiver qualquer dúvida, me acessa lá pelo Instagram, @claudiaredinho. Questão número 1. É instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de detentor de cargo de provimento efetivo. É um conceito retirado do regime jurídico único dos servidores. Existem conceitos muito importantes que a gente tem que ter eles memorizados, porque eles incidem muito em concursos e faço essa afirmação por uma análise de provas anteriores. E o enunciado já nos traz um detalhe que mata a questão, né? Eu poderia confundir esse conceito com o cargo em comissão. Por quê? Porque tanto a função gratificada quanto o cargo em comissão, eles restringem-se a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Mas existe um detalhe no enunciado que mata a questão. É ser algo privativo de servidor de provimento efetivo, que ingressou por concurso, passou por estágio probatório, foi confirmado no cargo após a avaliação de desempenho e, portanto, tem uma relação estável com a administração pública. O cargo em comissão, ele é um cargo ocupado por pessoas estranhas ao quadro da administração pública. A função gratificada, direção, chefia ou assessoramento é algo privativo do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Logo, o conceito refere-se à função gratificada e não cargo em comissão, pelo que a nossa resposta correta é a letra C. Questão número 2. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, exceto. Professora, mas isso é uma questão muito simples. Imagina que vai cair em prova. Cai. Despenca em provas de concurso na parte de legislação os requisitos previstos no regime jurídico para o ingresso no serviço público municipal, algo que certamente, inclusive, está lá no seu edital. Se você ler, vai ter os requisitos gerais para o ingresso no serviço público municipal. E aqui nós temos que identificar a alternativa incorreta. E aí é detalhe, a gente tem que memorizar, porque embora seja muito simples, cai em concurso e qualquer detalhe pode induzir você a erro. Letra A. Ser brasileiro nato ou naturalizado, vedado acesso ao estrangeiro na forma da lei. Já está errado, porque o regime jurídico vai permitir o acesso aos cargos tanto para brasileiro nato quanto naturalizado, quanto ao estrangeiro, desde que ele atenda aos requisitos e formas previstos em lei. Idade mínima de 18 anos, cuidado para na tua prova
eles não colocarem uma idade como 21 anos, que é facilmente confundível, estar no gozo dos direitos políticos, apresentar boa saúde física, psicológica, mental, e tudo isso mediante exame médico e avaliação psicológica, e ter, obviamente, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Como, por exemplo, eu sou advogada, para o cargo de advogado, eu preciso ter ensino superior, a faculdade de Direito, mais a habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, na questão número 2, a alternativa a ser marcada é a letra A. Questão número 3. São formas de provimento dos cargos públicos, exceto provimento. E aí esse é um assunto. Provimento e vacância são 2 assuntos muito cobrados em provas de concurso. Eu procuro trazer para você somente aquilo que por um exame de provas anteriores é reiteradamente cobrado pelo examinador. Não trago aqui algo que não foi cobrado em provas, né? Porque a gente, por essa análise, consegue fazer um diagnóstico daquilo que é de atenção do examinador. Provimento e vacância são 2 assuntos muito cobrados. Provimento, toda vez que você for estudar essa matéria, lembra que provimento é algo que preenche, né? Então, é o preenchimento dos cargos públicos. E quando você olhar as formas de provimento e vacância, você tem que fazer esse raciocínio. Quais são as formas que vão preencher o cargo e quais são as formas em que o cargo restará vago no caso da vacância, né? O cargo, ele fica vazio, o cargo fica desocupado. E aí nós teremos formas previstas no regime jurídico de preenchimento, provimento e formas de vacância. No nosso caso, nós temos que identificar uma forma de vacância, porque todas as demais alternativas são formas de provimento. A nomeação, preenchimento. O aproveitamento, a pessoa está lá em disponibilidade e é aproveitada em outro cargo, vai preencher outro cargo. A reintegração, a pessoa retorna ao serviço em razão de uma anulação administrativa ou judicial daquela decisão que determinou a demissão do servidor. A promoção, ela vai preencher um cargo melhor. A aposentadoria é forma de vacância, porque eu passo da atividade para a inatividade. Portanto, na questão número 3, a alternativa correta é a letra E. Questão número 4. Qual o instituto abaixo apresenta-se tanto como forma de provimento quanto de vacância do cargo público segundo o regime jurídico dos servidores de esteio? Muito importante isso. Você tem que comparar formas de provimento e vacância, porque terão algumas formas que serão tanto de provimento quanto de vacância. E aí, você precisa saber, porque o examinador pode questionar exatamente isso. Você tem que cuidar muito bem o enunciado. Olha comigo as opções. Exoneração. A pessoa ela é desligada do serviço público. Perdão, ali nós temos 2 exonerações, desconsiderem. Exoneração, a pessoa é desligada do serviço público. Aposentadoria, eu passo da atividade para a inatividade. Falecimento, eu tenho uma ruptura desse vínculo com a administração pública em razão da minha morte. A readaptação é a única dessas formas, e aí eu peço que vocês desconsiderem, porque nós temos na A e na C a mesma alternativa. A readaptação é a única forma que ela, ao mesmo tempo, preenche o cargo e, ao mesmo tempo, deixa um cargo vago. Por quê? O que é a readaptação? Quando você for estudar esses conceitos para memorizar, pensa que a readaptação, ela adapta, como o próprio nome diz, vai adaptar a pessoa, o servidor público, vai compatibilizar com as atribuições do cargo, considerando limitações que essa pessoa esteja apresentando, seja elas físicas ou mentais. Então, ao longo da minha vida funcional, eu tive algum problema que me causou algum tipo de limitação, especificidade, que
torna necessário que a administração pública me olhe como servidor e compatibilize as atribuições que eu desenvolvo com as minhas limitações. Então, se o cargo atualmente que eu estou ocupando, ele não apresenta essa compatibilidade, a administração vai me colocar em outro cargo que permita que as minhas limitações não sejam respeitadas. Isso é a readaptação. E aí pensa comigo, vamos raciocinar. Se eu estou indo para um outro cargo que é compatível com essas minhas limitações, o cargo anterior que eu estava ocupando vai ficar vago em razão da minha saída e da assunção a outro cargo. Por isso que o regime jurídico identifica a readaptação tanto como forma de provimento, preenchimento e vacância, restando um dos cargos vago, razão pela qual a alternativa correta é a letra B. Questão número 5. A aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, formalizadas com a assinatura de termo pela autoridade competente, corresponde ao conceito. Esse é o conceito que despenca em provas. Ele é um conceito que está dentro daquela tríade, digamos assim, nomeação, posse, exercício, que é o caminho até eu chegar ao cargo público. Eu sou um nomeado, forma de provimento, eu aceito as atribuições, deveres, responsabilidades deste cargo a partir da posse, firmando um termo, aceitando, portanto, todas as condições previstas pela lei que cria o cargo e eu entro em exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições deste cargo. Então, a gente tem que memorizar este caminho: nomeação, posse, exercício. No nosso caso, esse conceito, ele corresponde ao conceito de posse, que está previsto na letra C, razão pela qual essa alternativa é a correta. Questão número 6. O exercício efetivo desempenho das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo, e aí veja que nós já temos um conceito embutido no próprio enunciado, se dará no seguinte prazo. E aí eu sempre digo aqui, nas formas que a gente tem de otimizar o nosso estudo para a gente não perder tempo, porque em concursos municipais, geralmente, nós temos muitas leis que são exigidas. Quando você fizer a leitura na íntegra do regime jurídico único, você fazer um resumo, você listar somente prazos, de forma bem objetiva, para você memorizar nas suas revisões. E esse prazo é um prazo que tem que estar no seu material. O prazo para exercício, desempenho das atribuições e responsabilidades, efetivo desempenho, comecei a trabalhar, será de até 5 dias contados da data da posse, segundo o regime jurídico único. Razão pela qual a alternativa correta é a letra B. Questão número 7. O retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado em processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, corresponde a, vamos raciocinar, retorno, eu passo da inatividade e retorno para a atividade, porque todos aqueles fundamentos que sustentaram a minha aposentadoria, eles não se sustentam mais. Então, se for uma limitação, uma doença, eu não a apresento mais, eu apresento condições de voltar à atividade. Então, esse retorno da inatividade para a atividade é denominado pelo regime jurídico único como reversão. Eu reverto essa condição de inativo para ativo. Memoriza assim para facilitar teu estudo. Razão pela qual a alternativa correta na questão número 7 é a letra D. Questão número 8.
A Lei Complementar 5231/2011, o regime jurídico único, garante ao servidor que prestar trabalho noturno adicional sobre o valor hora diurno. O horário do trabalho noturno e o percentual do adicional respectivo correspondem a, nós vamos ter lá no regime jurídico a jornada de trabalho, e toda vez que o servidor executa o trabalho sob condições especiais, ele pode fazer jus a um adicional, né? Por exemplo, periculosidade, insalubridade, hora extraordinária, trabalho noturno, porque vai fugir à regra geral, né? São condições especiais, diferenciadas, que vão se reverter em valores a mais na remuneração desse servidor. O trabalho noturno, pela consolidação das leis trabalhistas, ele vai ser executado das 22 às 5 horas da manhã do outro dia e corresponderá a um percentual de 20%. Então, o horário é das 22 horas às 5, e isso é uma informação objetiva que você precisa memorizar para fins de configuração do trabalho noturno, e o adicional é de 20%. Perceba, então, que a nossa alternativa correta na questão número 8 é a letra E. Questão número 9. O artigo 171 da Lei Complementar 5231/2011 prevê deveres do servidor público do município de Esteio. Nos termos do regime disciplinar, que é o regime que vai prever deveres, proibições, penalidades aplicáveis em caso de descumprimento dessas regras pelo servidor público, e o processo, que vai ser um instrumento que a administração pública vai utilizar para chegar na responsabilidade desse servidor. Nos termos do regime disciplinar, o servidor que for condenado pela prática de ato de corrupção estará sujeito à seguinte penalidade. Então, a minha conduta é de corrupção. Concorda comigo que corrupção, ainda que você não tenha noção de direito penal, ele é um fato grave. Ele, inclusive, é uma conduta típica prevista pelo Código Penal como crime. Então, eu primeiro preciso olhar, ainda que eu não me recorde disso do regime jurídico, mas considerar que não é uma mera falta ao serviço, não é uma conduta leve, um mero descumprimento. Não, é um ato grave. Corrupção é um ato grave. Se ele é um ato grave, ele vai estar sujeito a uma penalidade grave, porque eu estou tratando, inclusive, de um crime. Dentre as penalidades previstas pelo regime disciplinar, eu tenho algumas mais leves e outras mais pesadas, e elas vão gradualmente se tornando mais graves. A primeira advertência, leve, suspensão, mais ou menos, demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função gratificada são as penas mais graves. Em se tratando de corrupção, o regime disciplinar irá prever que a penalidade aplicável após processo administrativo disciplinar assegurados ampla defesa e contraditório constitucionais é a penalidade de demissão, razão pela qual a alternativa correta é a letra C. E a nossa última questão: quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso, as irregularidades e faltas funcionais serão apuradas mediante. Nós vamos ter 3 tipos de instrumento para a administração pública chegar na responsabilidade do servidor: a sindicância, o processo administrativo disciplinar e o processo administrativo especial. O processo administrativo disciplinar é quando eu estou diante de uma falta bastante grave, em que o servidor, então, assegurados ampla defesa e contraditório, vai passar por um procedimento administrativo para ser apurada a sua responsabilidade. Veja que a sindicância, ela é instaurada pela autoridade, pela administração pública, quando nós não tivermos elementos suficientes para apontar a autoria de determinado fato. Então, quando eu não tenho um mínimo de prova, um mínimo de elementos
para mínimo de subsídios para determinar qual servidor praticou determinada conduta, a administração pública não vai instaurar diretamente um processo administrativo disciplinar. Primeiro, vai instaurar uma sindicância para investigar, uma sindicância investigatória para apurar a autoria, razão pela qual a nossa alternativa correta é a letra D, e veja que no enunciado o gatilho para você perceber que se trata de uma sindicância é justamente quando se fala que quando não houver dados suficientes para a sua determinação. Finalizamos aqui o nosso simulado do regime jurídico único para o concurso do município de Esteio. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Dúvidas no @claudiaredim, e eu te aguardo no próximo vídeo. Bom estudo!